Oi, gente, eu sou Juliana Bassani e hoje eu vou mostrar para vocês como preparar um olho para festa de uma forma muito simples. Então, eu já estou com a pele preparada, basicamente, com base, um pouquinho de corretivo e pó para fixar. E eu vou, a partir disso, que essa é uma parte que mais ou menos todo mundo consegue fazer, e a partir disso fazer a maquiagem. Então, a ideia é, a partir de uma pele preparada com base e corretivo, que é o básico inicial, fazer as marcações e então um olho, um batom e finalizar. Para isso, ó, aqui eu tenho base, corretivo e pó. Fixei. Eu vou fazer algumas marcações. Então, para isso, eu vou pegar tons de pó diferentes e vou fazer com um pó escuro, que seria essa cor aqui, eu vou fazer as marcações. Então aqui, faço um biquinho para identificar o ponto que eu preciso marcar. Esse ponto não é o ponto do blush, é o ponto de profundidade para deixar a maçã, o arco zigomático, um pouquinho mais saliente. Então, é importante identificar. Ele vem mais ou menos da linha da orelha em direção à boca. No outro lado, a mesma coisa. Tá vendo que ele não fica nem muito acima nem muito abaixo? Ele é mais ou menos, ó, da linha da orelha em direção à boca. Eu dou uma esfumadinha. Quando eu olho de frente o rosto, não pode vir muito próximo da boca. Então ele tem que parar mais ou menos no centro. É só para dar a marcação. Essa marcação também pode ser feita abaixo da mandíbula. E com isso, eu tenho efeito de sombra no pescoço, abaixo do rosto, e eu consigo luz no rosto. Essa parte é bem importante. Ó, justamente eu marco a linha da mandíbula, um pouquinho o pescoço e deu. Com a mesma cor escura, eu faço de leve o contorno do rosto. Tudo isso que eu estou fazendo são os efeitos de sombra para ter mais luz no centro do rosto. Aonde mais? Um pouco necessário na lateral do nariz. Eu posso fazer com um pincel grande assim, como eu posso fazer com um pouquinho menor. Mas na verdade, o tamanho do pincel cada um escolhe. Ó, poderia ser um pincel um pouquinho menor, que eu vou pegar o mesmo escuro, eu vou fazer uma linha suave que vem da sobrancelha, lateral do nariz. Ó, essa linha vem aqui, da sobrancelha até a pontinha. Só que essa parte de cima fica clara. Lateral do nariz. Um pouquinho abaixo. Ó, se quiserem já aproveitar essa marcação com esse mesmo pó escuro e fazer um pouquinho aqui, ó, exatamente onde tem o côncavo do olho, também facilita depois na hora da maquiagem. É sempre do côncavo para cima. Isso vai dar profundidade. Tudo que é mais escuro aprofunda e tudo que é mais claro fica evidenciado. Então, pontos de marcação, lateral do rosto, abaixo da mandíbula, lateral do nariz, um pouquinho abaixo, contorno do rosto e um pouquinho na linha do côncavo, tá? Com isso feito, eu posso escolher um tom ainda um pouquinho mais luminoso, como este aqui, ou ainda um tom de iluminador mais brilhante, como assim, por exemplo, e fazer exatamente uma luz, um efeito de iluminação sobre o arco zigomático. Aqui eu tenho luz, um pouquinho no centro, sobre o nariz, queixo.
essa mesma cor, esse mesmo tom, eu ainda posso usar como iluminador. E assim facilita a preparação da maquiagem. Ó, abaixo da sobrancelha, o mesmo iluminador que eu usei no rosto, eu posso usar aqui. No canto interno dos olhos. E já começo a dar um efeito de iluminação. Não tem problema, um pouquinho fora, ó, e um pouquinho abaixo dos olhos. Pontos de luz, centro do rosto, sobre o arco zigomático, esse ossinho que tem aqui, sobre o nariz, canto interno dos olhos e pronto. Agora, preparação dos olhos. Cores. Antes de começar com um tom escuro, escolha sempre um tom médio, um tom intermediário. Por exemplo, um tom amarronzado, um tom violáceo, algum tom médio para a pele que não fique tão escuro. E com isso, comece a marcar. Ó, pego o meu olho e estou marcando a pálpebra e principalmente passando um pouquinho do côncavo. Sem muito medo, um pincel razoavelmente grande, a ponto de fazer, ó, marco o côncavo e aplico. Com isso já tenho profundidade. Outro lado, mesma coisa, ó, um pincel é razoavelmente largo, com a ponta do meu dedo, até um pouco mais. Marco, passando um pouquinho do côncavo. Posso fazer, ó, movimentos para fora, mas a ideia é que seja muito bem espalhado para não ficar marcado. É só para que realmente faça um fundo. Notem que eu não estou indo até o canto bem interno, continuo deixando claro. E posso, ó, fazer um movimento tranquilo de esfumar e ir levando, prolongando esse escurinho para dar um efeito de profundidade. Isso eu fiz com esse pincel, mais ou menos dá um pouquinho maior que o meu dedo. Agora, com um pincel mais fino, assim, por exemplo, e chanfrado, que é essa linha diagonal, eu vou pegar a mesma cor e vou fazer um contorno. É um contorno suave, mas que já dá profundidade. Isso é bem importante para depois facilitar. Isso me ajuda a guiar. Ó, tá vendo que eu saio um pouquinho para fora? Essa linha é muito importante saber onde ela fica. Ó, lateral do nariz, lateral do olho. E aqui se mantém. Lateral do nariz, lateral do olho. E aqui se mantém. Agora eu vou pegar um tom mais escuro, que é um violeta, e vou reforçar. Isso que eu fiz. Com o mesmo violeta, eu reforço. Porque agora eu já sei até onde eu quero ir. Violeta, pincel chanfrado. E venho sobre. Sem muito medo, eu vou marcando, ó, marco o côncavo, marco a parte de baixo. E aqui eu viro o pincel um pouquinho, ó, e continuo esfumando. Marco o côncavo. Ó, inclino um pouquinho o pincel e faço para fora o movimento, para subir e ultrapassar o côncavo. Se eu precisar voltar para o meu pincel mais largo, é com ele que eu vou desmarcar. Desmarco tudo. Agora eu vou usar uma cor mais escura
vai ser um preto. Com o mesmo pincel chanfrado, eu vou pegar um kit de sombras que tenha uma cor preta e vou reforçar o cantinho. No outro lado a mesma coisa, ó. Parte de baixo também, um pouco. E marco um pouquinho meu côncavo. Marquei. Para que não fique com essa marca da maquiagem, que se perceba o que eu fiz, eu pego de novo o pincel mais largo e espalho um pouco. E o efeito é cantinho, abaixo. Para finalizar, Curvex. Suficiente para virar um pouquinho. Um tom de rímel. Aqui, preferencialmente preto. Na verdade, o que é o interessante aqui? Não tem lápis, não tem delineador e é um olho intenso. A parte de baixo é sempre uma escolha pessoal. Tem gente que prefere não, tem gente que prefere sim. Eu acho que um pouco não tem problema, principalmente se for um olho para causar um efeito mais dramático, mais para noite, mais festa. Pro dia a dia pode ser que não. Eu acho sempre bonito fazer o olho com o efeito dos cílios mais para fora, um movimento para fora. Batom. Cor de batom, sempre uma escolha também pessoal. Eu vou usar um tom claro, só para fazer um tom suave. De batons, tem infinitas cores, o ideal é sempre pensar num tom que, se quiser dar mais destaque para os olhos, pode usar um tom que harmonize com o tom da pele, um tom que não chegue a contrastar tanto. Para isso existem infinitas cartelas de cores. Eu vou usar um tom bem neutro, com a mesma espátula que eu usei o corretivo. Eu vou limpar ela e já uso para passar o batom. Vou escolher um tom neutro, com um pouco de um rosado. E aplicar. Pincel para lábios, já fiz o contorno. Batom aplicado e agora o toque final com uma cor de blush. Se eu escolher uma cor de batom que contrasta um pouco com a minha pele, por exemplo, rosado numa pele amarelada ou o contrário, eu posso usar uma cor que harmonize no blush. Então pensem sempre assim, se quer destacar o olho, harmoniza cor de batom e blush. Se quer destacar a boca, harmoniza cores de olho e blush. Eu vou usar uma cor para não contrastar muito, um tom levemente
bronzeado, um pouco mais tijolo. Só que o efeito do blush, diferente um pouquinho da marcação, é, enquanto a marcação foi na linha abaixo do arco zigomático, o blush vai ser uma linha um pouco mais horizontal. E para isso a gente faz um efeito de sorrir e perceber essa parte mais saliente e mais ou menos do centro para trás marcar. Se quiser espalhar um pouquinho, ó, que suba nas têmporas, faz um efeito natural e bronzeado. Um toquezinho aqui faz com que tudo isso se espalhe, não se perceba de onde começa, onde termina e fica um tom mais natural. Mais algum efeito de brilho, de luz, de cor, pode voltar um toque do iluminador, que a gente já tinha passado. Dá mais um efeito sobre a mandíbula. Não, mandíbula sobre o arco zigomático, centro do nariz e pronto. Essa é uma dica bem simples para uma maquiagem prática, sem lápis, sem delineador e que causa um efeito um pouco mais intenso para a noite ou para uma festa, para uma ocasião mais especial. Na verdade, de uma forma muito simples. Então, só tem aqui uma marcação de côncavo, um pouquinho acima, iluminador, rímel, blush, base, corretivo, pó e tá pronta para qualquer situação. É isso por hoje.